Olá, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Estou com uma cara amassada aqui, peço perdão, tinha marcado às 6 horas com vocês. Choveu aqui em Campinas, ou está chovendo aqui em Campinas, equivalente ao que choveria em 20 dias, só hoje. E tudo que é lugar, por exemplo, para entrar aqui na minha casa, caiu um poste, a gente está aqui com lama pra caramba. Não dentro de casa, né? Mas no caminho aqui está bastante. Tem muita, né? Está chovendo bastante aqui em Campinas. Mas eu agradeço aí, né, por aqueles que ainda estão conosco, né? Hoje o tema aqui da nossa dica, que nem a Kika está falando, Kika concurseira aí, um abraço, viu, querida? O tema da nossa dica aqui é o ICMS na construção civil. Com certeza um dos temas interessantíssimos, a gente poderia explorar várias coisas a respeito das construtoras, né? Eu sei que você estudou, por exemplo. Olá, tudo bom? Você que também é de Campinas, né? Um forte abraço. Você sabe como é que tá chovendo aqui, hein? Não tá moleza não, não é verdade? Gente, ó, pode curtir bastante, bota bastante coraçãozinho aí pra bolar aí, porque a gente, né, quer bombar com vocês, quer ajudar bastante vocês. E falar de ICMS é o seguinte, legislação e você, tudo a ver. Toda vez que você lembrar de legislação, você começa a conversar com alguém. A gente fala o seguinte, tudo aquilo que você fala a respeito, perdão, tudo aquilo que você ouve numa sala de aula, você, a princípio, você grava 20%. Mas aquilo que você, a princípio, discute, para poder, inclusive, ensinar alguém, você dobra a sua capacidade de guardar. Então, eu preciso que você converse com alguém a respeito de legislação, entendeu? Se você pegar uma dica minha aqui, ou uma coisa que você tenha lido, e começa a conversar com alguém, troca uma ideia. Professor, não tem com quem trocar, troca com uma planta, troca com um cachorro, porque aí ele não vai nem discutir, ele vai entender o que você está falando e vai achar que é uma verdade universal. Sim, se me der ração, então vai ser benção. Então, ó, eu quero dizer uma coisa para você, ó. Você que está estudando aí, né? O tema da dica de hoje é o ICMS na construção civil. Então, primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte, a construção civil em si é uma prestação de serviços. Os construtores civis são inscritos no cadastro das prefeituras como contribuintes do ISS. Então, estamos diante de uma construtora que é uma prestadora de serviços contribuinte dos municípios. Então, ela já é cadastrada nos municípios. Mas alguns estados, aliás, a grande maioria, se não forem todos, obrigam as construtoras civis, isso já caiu em prova, que eu estou falando da Fundação Carlos Chagas, obrigam a construtora civil a se cadastrar também nos estados. Por quê, professor? Por quê? Porque ela pode se tornar, sim, uma contribuinte do ICMS. Quando, professor? Quando que uma empresa de construção civil se torna contribuinte do ICMS? É quando ela compra mercadoria? Claro que não. Quando você vai lá, por exemplo, comprar uma argamassa, comprar um cimento para fazer uma obrinha na sua casa, você é contribuinte do ICMS? Não, contribuinte do ICMS é aquele que tem relação pessoal direta com o fato tirador, é aquele que é a princípio da saída da mercadoria. Contribuinte do ICMS é o lojista, é o fabricante, é o atacadista, né? Então, esses são os contribuintes do ICMS. No caso, nós estamos falando aí de uma pessoa que, a princípio, é o contribuinte que a gente chama aquele contribuinte de fato, né? Aquele que vai arcar com o ônus. O nosso tributo, o ICMS, é um tributo indireto. Então, no final das contas, quem vai pagar o ICMS é quem está tirando do bolso pelo saco da argamassa. É quem vai, a princípio, o seu João, que vai fazer a obra dentro da sua casa. Mas o contribuinte em si, no caso aí a construtora, né? Aquela que faz a construção civil, ela, a princípio, é uma empresa, né, que tem que ter cadastro também no Estado. Então, professor, você está me dizendo que a empresa de construção civil, hoje, ela é cadastrada tanto nos municípios, como contribuinte do ISS, como também nos estados, como possível contribuinte dos ICMS. É verdade. Professor, como que isso pode acontecer? Quer dizer, 2 cadastros. Normal. Então, ela se cadastra na esfera federal, recebe o seu CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Se cadastra na esfera estadual, recebe sua inscrição estadual, sua IE. Se cadastra na esfera municipal, recebe a sua inscrição municipal, sua IU. Então, ou IM, né? Como alguns municípios falam. Então, ela tem 3 cadastros. E aí, o que acontece? Vamos lembrar o que está previsto no subitem 7.02 da lista de serviços.
A lista de serviços é aquela lei complementar federal que eu sei que você já conhece, a lei complementar 116/2003, a lei que no seu anexo único traz a lista de todos os mais de 200 serviços tributados pelos municípios brasileiros, que estão subdivididos em alguns 40 itens, que são os grupos de serviços. Então, essa lista de serviços que é importantíssima e que a gente vai falar mais adiante em algum momento, né? No subitem 702, ele fala assim, ó, estão tributados pelo ISS dos municípios a execução por administração, por empreitada, ou até mesmo quando um subempreiteiro é contratado, uma subempreitada, de todas as obras de construção civil. Então, o tema é justamente o subitem 702, construção civil. Então, todas as obras de construção civil, hidráulica, elétrica ou outras obras semelhantes, inclusive, aí ele dá alguns exemplos de obras. Não é, salve Apolo, força firme no propósito, nós estamos loucos para invadir todo o território nacional. Nós não vamos abrir mão. Eu estou falando com você, estamos firmes no propósito. Eu quero que você se una aqui a esse grupo, meu querido, e nós vamos detonar, nós vamos entrar com tudo, nós vamos arrasar, nós vamos pegar essas vagas. Professor, mas 2016 promete, 2016 promete. Nós vamos invadir! É que vai acontecer. Então fica firme nesse propósito. Você vai ser fiscal. Você vai ser fiscal. Fiscala! Nós vamos invadir, hein? Tá bom? Estou falando isso para você com todo o coração porque eu quero que você se anime. Você vai passar as festas de fim de ano. Não é verdade, Kika? Você vai passar as festas de fim de ano, né? Curte aí, Kika. Bota uns coraçãozinhos aí para dizer que você está me ouvindo. Você vai passar as festas de fim de ano, você vai passar, por exemplo, um momento com a sua família, né? Um momento maravilhoso, um momento todo especial. Gente, aproveitem, né? Aproveitem. Pessoal, ó, ICMS de São Paulo, 2016 ou 2017. Eis a dúvida, hein? Eis a dúvida, meu querido. Eu não sei ainda te dizer isso ainda não. Você vai estar no meio do ano, você já vai estar vendo toda a movimentação. A gente precisa do concurso, então você vai estar vendo toda a movimentação. Então, cuidado, nós precisamos, né, dessas informações com vocês, né? Então, ó, Gu, grande abraço para você também, fica firme no propósito. Como eu estava falando, as empresas, então, de construção civil, elas precisam se cadastrar no cadastro de contribuinte dos estados. Por quê, professor? Por quê? Aquele subitem que eu estava lendo com vocês, o subitem 702 da lista de serviços, fala de alguns exemplos de serviços de construção civil que também são tributados pelo ISS municipal, né? Perfuração, sondagem, inclusive a sondagem, a perfuração de poços, escavação, drenagem, irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem, instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, né? E aí vem a ressalva, a famosa ressalva. A nossa Constituição Federal diz que os municípios só poderão cobrar tributo, ISS, Imposto sobre Serviços, né, de qualquer natureza, somente sobre serviços que forem definidos na Lei Complementar Federal na lista de serviços, né? Legal, Gu, você vai ser meu aluno na casa do concurseiro, nós vamos detonar na analista da Receita Federal e depois nós vamos detonar de novo no auditor da Receita Federal. Nós vamos detonar geral. Lá vai ser tributário e legislação. Nós vamos detonar geral. Nós vamos invadir, velho. Vamos pegar essas 5.000 vagas aí, vamos botar muito aluno lá, viu? Então, ó, o que acontece? Se a tributação do serviço, ela é, a princípio, para aqueles serviços que estão definidos na Lei Complementar Federal, então basta que esteja na lista, se não houver nenhum tipo de ressalva, só se tributa pelo ISS dos municípios. Fechou? Então a gente tem esse entendimento, quer dizer, está na lista sem ressalva, tributa pelo ISS. O problema aqui é que existe uma ressalva. Então, quando tem a construção civil, existe uma ressalva. Eu entendo, né, que você leia comigo essa ressalva aqui, ó. 702, ressalva. Então, incide ISS no serviço de construção civil, exceto o fornecimento de mercadorias que sejam produzidas pelo prestador de serviço. Ora, quem é esse prestador de serviços que faz construção civil? O próprio construtor. Então, o fornecimento de mercadorias, quando produzidas pelo construtor, fora do local da prestação dos serviços, que ficará sujeito, então, ao ICMS. Professor, eu me embolo bastante aqui, é por isso que é o tema da nossa dica de hoje, né? Não se embole, tá? Eu vou tratar hoje do tratamento tributário do ICMS para essa situação.
nós podemos, numa próxima vinda, tratar do tratamento tributário do ISS. Vamos falar do Decreto-Lei 406/68, importante artigo 9º, parágrafo 2º desse decreto para tratar do ISS. Então, eu quero dizer o seguinte, nós vamos detonar, viu, né, Dreyfus? Vamos detonar, tá? E olha só, neste caso, nós temos que pensar, como a Kika está falando aqui, se o construtor civil compra material de construção e manda diretamente integrar na obra, é claro que quando ele compra o material de construção, assim como se você for lá comprar material de construção, incide o ICMS, não é verdade? Incide o ICMS. Agora, quando o construtor civil manda entregar direto na obra, e lá dentro da obra é feito o amorfoseamento, ou seja, é feita a industrialização, uma daquelas 5 operações, transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou renovação, ali dentro vai acontecer fato gerador, mas nós vamos entender que é fato gerador só do ISS. Dentro da obra, se você pegar pedra, cal, cimento e fizer lá subir um prédio de um edifício de apartamentos, é uma baita de uma situação de industrialização, é uma baita de uma transformação, mas é só incidência do ISS. Por quê? Porque a lista de serviços assim prevê. Agora, quando o construtor civil, fora do local da prestação de serviço, ou seja, fora do local da obra, produz algo e leva para a obra o que ele produziu, então caiu na prova da Fundação Carlos Chagas e ICMS São Paulo a seguinte pergunta. O construtor civil, na verdade a pergunta era um pouquinho mais capciosa. Ela falava assim, você, fiscal, se deparou com uma obra de construção civil e ao chegar lá você encontrou um monte de notas fiscais. Algumas notas fiscais eram notas fiscais de entradas de barras de alumínio e saídas de janelas. Outras notas fiscais eram notas fiscais de areia, cimento, pedra. Ele perguntava, qual o tratamento tributário para essa situação? Pergunto eu a você, para a gente poder tratar a respeito desse assunto nesse bom exemplo. Qual que é o tratamento tributário sobre as barras de alumínio que foram produzidas fora do local da obra? A produção das janelas de alumínio foram feitas pelo produtor, no caso aí pelo construtor civil. Então, o construtor civil compra barras de alumínio, fabrica janelas e leva para a obra, está havendo um novo faturador de ICMS aí, uma nova circulação. O nosso faturador não é industrialização. O nosso faturador é uma mera saída. Saída do construtor civil incide o nosso imposto. Então, veja, mas é interessante que para haver a incidência do imposto, nesse caso nós temos a exceção. Nós não queremos que só saia, queremos que ela seja produzida pelo construtor civil. Então tem uma pequena diferença aí para haver a ressalva. O construtor civil, nesse caso, ele se torna industrializador, porque ele pega a barra de alumínio e transforma ela em janela. E aí sim nós temos a incidência do ICMS. Muita atenção ao meu aluno, porque é uma situação excepcional. Normalmente o fato gerador do ICMS é o quê? Saiu o fato gerador do tributo. Se não é esse caso, meu querido, é uma situação excepcional. Você consegue guardar essa exceção? É interessante que o que nós estamos lendo está no item 702 da lista de serviços, mas está também no item 705 da lista de serviços, que é a reforma de prédios, edifícios, que já é uma situação também relacionada à construção civil, mas construções que já existem, pontes, edifícios, que são, a princípio, reformas. Gente, então a gente tem que lembrar o seguinte, para haver o ICMS nas empresas de construção civil, eu preciso que as empresas produzam fora do local da obra. Professor, eu queria te perguntar uma coisinha. E se eu, a princípio, produzisse direto na obra? Se eu pegasse as barras de alumínio e formasse lá um galpão fabril do lado lá da obra e produzisse as janelas, seria até interessante, porque eu tenho um prédio aqui de 20 andares, com não sei quantos apartamentos por andar, 4 apartamentos por andar, são 80 apartamentos, quantas janelas nós temos nesse prédio? E eu fizesse tudo aqui mesmo. Beleza, você fugiu de uma nova tributação do ICMS. A pergunta é o seguinte, exatamente, o Raba já respondeu para nós. A questão é a seguinte, sempre há uma pergunta quanto a isso. Professor, se houver então a compra de
matéria, a princípio, vai ser utilizada na obra. E depois, uma futura saída tributada pelo imposto, é o caso da compra das barras de alumínio. E a saída tributada pelo imposto, ou seja, uma nova incidência do ICMS porque ela produziu as janelas e as esquadrias de alumínio fora do local da obra e levou para o local da obra, será que essa empresa de construção civil, nesse momento, tem direito ao crédito do imposto? Gente, essa pergunta tem uma fácil resposta, mas está baseada na Constituição Federal. Por isso que eu posso dá-la independente de Estado. Tá? Pode até ser que, na exceção zaça, o Estado que você vai estudar para o concurso não siga o que está previsto aí, por uma situação específica que ele acredita. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nem sempre a empresa de construção civil é contribuinte do imposto, mas quando ela dá entrada de produto tributado e saída de produto tributado, ela segue o que está previsto na Constituição Federal, ou seja, ela é, sim, contribuinte do ICMS, tem crédito do imposto nessa entrada, ou seja, um direito para ela, e tem débito do imposto na saída, ou seja, uma obrigação para pagar. Para que haja, o cumprimento do princípio da não cumulatividade, não tire o direito da construtora civil de, a princípio, ter essa situação tão importante, que é a situação do direito ao crédito. Então, se você comprar algo tributado e der saída algo tributado, sem problema algum, artigo 155, parágrafo 2º, inciso número 1 e 2 da Constituição Federal, direito ao crédito do contribuinte. Tá? A construtora vai exigir o seu crédito com todo o direito baseado na Constituição Federal. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então, gente, pensa na empresa de construção civil com carinho. É o seguinte, vou dar algumas dicas para você quando cai na prova. Empresa de construção civil não é normalmente contribuinte do ICMS, mas é obrigada a se cadastrar. Então, ela tem um cadastro de contribuintes. Nem todo mundo que está no cadastro de contribuinte de um Estado, ele é contribuinte do imposto. Então, guarda essa informação. Nem todo mundo que está cadastrado é contribuinte do imposto. Leva essa primeira informação para a prova. Segunda situação, quando ela produz fora do local da obra e manda para o local da obra, aí ela se tornou, sim, contribuinte. Porque por essa saída, depois de que houve a produção, ela tem a incidência do ICMS. Terceira situação, se nada for falado na prova, ou se a manufatura for feita dentro do local da obra, a construtora civil é só contribuinte do ISS. Essa é a regra. Empresa de construção civil, como eu falei no começo da nossa gravação, ela é só contribuinte do ISS. Em casos extremos, ou seja, produção fora da obra e levando para a obra, ela pode ser considerada contribuinte do nosso imposto. Tudo bem, pessoal? Fala aí, Chaves. Estou falando daquela dúvida. Meu querido, você chega agora, seu cara de pau. Eu estou falando da sua dúvida lá na internet. Quem mandou? É o seguinte, mandou dúvida para mim lá no Facebook, né? Professor Wilson Cortez. Eu vou responder aqui, meu. Detonei. Eu vou responder aqui, por quê? Porque aí a gente pode falar com todo mundo, é como se eu tivesse sala de aula. E eu amo estar em sala de aula. Salta os olhos, o Wilson Tudão Cortez a mais está em sala de aula. Eu gosto de estar com você. Eu gosto de fazer você arrancar a vaga. Então, eu quero dizer isso para você. Nós estamos juntos. Eu sei, meu querido, eu sei que você estava ralando também. Cheguei um pouco atrasado hoje aqui, mas para mim é uma alegria, né? Gente... eu quero desejar, para quem... Estamos juntos, querido. Eu vou fazer até um vídeo, tá, Chave? Porque, na verdade, eu tratei agora nesse vídeo a respeito do ICMS na empresa na construção civil e o subitem 702 da lista de serviços. Só que eu preciso também tratar com você do ISS na construção civil e a situação dos materiais empregados na obra estarem ou não dentro da base de cálculo do imposto, das subempreitadas, Decreto-Lei 406/68, artigo 9º, tudo isso aí a gente deve sim trabalhar com você, né? O que eu quero de você é o melhor. Então aqui nós temos um ponto de encontro, né? E esse ponto é esse mesmo, Chaves, Decreto-Lei 406/68. E esse ponto de encontro é um ponto de encontro especial para a gente tratar com você informações importantes a respeito da nossa legislação tributária. Para encontrar com o professor Wilson Cortez, entra no Facebook, né? Professor Wilson Cortez. Entra aqui comigo, seja meu seguidor, né? Tudo que eu puder. Seguidor é engraçado, é uma coisa legal, né? Que a gente pode, de repente, estar sempre junto. Mas entra aqui comigo aqui no Periscope. Entra lá também para adquirir algum material que você está precisando, você está correndo aí atrás de, às vezes, algum bom material. Eu queria dizer para você,
Estou aqui, ó, na página número 24 da apostila, ó, do ICMS São Paulo, atualizadíssima. Né? Às vezes você está querendo estudar para São Paulo, quer sair na frente, aí você fica assim, ai, professor, não tem material. Tem sim, querido, ó. Poxa, essa apostila foi feita, já são mais de 12 anos que eu trabalho com a apostila do ICMS São Paulo. Então aquela apostila que já foi revisada. Tem mais de 500 exercícios comentados, né? Toda a teoria. Então ela não trata só do ICMS, ela trata de TCMD, trata do IPVA, trata do PAT, o PAT com as novas mudanças, a taxa nova, a taxa, lei das taxas no Estado de São Paulo. Nós estamos tendo mudança agora, perdão, viu? Isso. Já tem a apostila também, ó. O Raba Rosa aqui, ó, tá falando, ó, a respeito, quem está fazendo um curso do ICMS Tudão lá no site www.soslegislacão.loja2.com.br, pode entrar lá, que a princípio vai ser enviado para vocês, né? Apesar de estar no final do ano, o pessoal lá da Fábrica das Apostilas, lá de Porto Alegre, já falou, estamos enviando a apostila aqui, professor, você está mandando, a gente está enviando. Então, vocês vão ganhar a apostila do ICMS Tudão para quem fizer, né? Quem está fazendo o curso comigo. Então, você vai assistir o curso, as videoaulas, e vai ter também um material de apoio para você acompanhar as videoaulas, que é a vontade, né, de ajudar vocês aí na preparação. Tá certo? Gente, eu desejo aí para todos, né, quem vai estudar agora segundo, terceiro tempo, detonar, estuda bastante, né? Cai dentro, cai matando, né? Vai na jugular, viu? Vai na jugular, né? Mete bronca. Vai firme no propósito. E nós, né? Eu estou aqui e vou fazer aquilo que eu posso fazer de melhor para cada um de vocês, né? O meu Face é Professor Wilson Cortez, tá? E aqui é Professor Tudão, né? @ Professor Tudão. Gente, fica firme, tá? Preciso muito de vocês o melhor. Então, eu oro, né? Peço a Deus que vocês tenham momentos maravilhosos de estudo, que vocês possam, tudo aquilo que vocês estão adquirindo conhecimento, vocês vão lembrar no dia da prova. É isso que eu desejo para você. Segura essa batata quente, meu irmão. Fica com Deus. Bons estudos. Oi, Laurinha. Fica com Deus. Bons estudos a todos. Forte abraço. Amo vocês. Até a nossa próxima aula, amanhã às 6 horas. Ou quando a chuva deixar. Fica com Deus, meu guerreiro. Até mais. Estamos aqui pro que der. Curtindo o seu TP Link?